bem-vindo! Saudações fraternas e calorosas para todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Estamos hoje começando mais uma live da Faculdade Teológica, a primeira live do ano. Me diz aí, quem é que estava com saudade, hein? Eu já estava morrendo de saudade desse momento aqui no canal do YouTube. E para começar, nós estamos aqui com o nosso estúdio lindo, cheio de mulheres lindas, maravilhosas, cada uma mais poderosa que a outra, mulheres do Pai, abençoadas, e nós vamos estar aqui trabalhando e falando e discutindo sobre as inspiradoras mulheres da Bíblia. Esse é o momento para você, pegar o seu telefone, compartilhar o link da live e me diz aí, você já se inscreveu no canal? Me conta aqui nos comentários se você estava com saudade da nossa live. Mudou de horário, agora toda quinta-feira, às 20 horas. E essa é a primeira live desse ano e temos aí muitas oportunidades para conversar, para debater, para discutir temas muito interessantes. Então, depois da vinheta, eu apresento para você as nossas convidadas. Enquanto isso, compartilhe o link. Olá, vem para cá, chega juntos. Estamos começando a nossa live. Aqui não é o cenário. Bombardeia as suas redes sociais com o link dessa live. A musicoterapia, ela é uma área de conhecimento. É importante a gente tratar. Curta o vídeo, se inscreve no canal, né? E deixa aí, o seu joinha. Me conta nos comentários se é a primeira vez que você está aqui conosco, porque aqui no estúdio nós temos duas pessoas que é a primeira vez que está conosco. É a professora Elana Ramiro. Tudo bom, professora? Boa noite para vocês, tudo bem aqui? Para mim é uma honra muito grande poder participar dessa live, colaborar com vocês aí. Sou apaixonada por Brasília, então já sou apaixonada por vocês também. Ah, que legal. Professora Elana Ramiro está em São Paulo, não é isso? Isso. Nossa convidada super especial, estreando aqui no nosso estúdio. E professora irmã Milva Rosa, seja bem-vinda. Também está estreando a primeira vez na live da Faculdade Teológica. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer estar com vocês e espero que o Senhor possa nos trazer mensagens de enlevo para as nossas vidas. Amém. Com certeza vai ser um debate bem interessante, não é não, pastora Magda? Seja bem-vinda. Boa noite, graça e paz para todas vocês, para todos os homens que também estão conosco. Sejam bem-vindos a esse tema tão maravilhoso, véspera aí, né, do Dia Internacional da Mulher. É um prazer estar com vocês. Seja bem-vinda, pastora Magda, véspera do Dia Internacional da Mulher. Então, a primeira live, a gente pensou, gente, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então vamos fazer uma live especial falando das mulheres da Bíblia. E esse tema é bem interessante, não achas, Marinésia? Sem dúvida. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com mulheres tão especiais, não é? E compartilhando um tema tão especial, dado que, sem dúvida nenhuma, as mulheres têm um lugar especial na Bíblia, no ministério de Jesus e na igreja, não é? Do nosso tempo. Então, prazer, obrigada pelo convite. É verdade, vamos estudar, vamos debater, vamos pensar sobre o que essas mulheres que foram registradas na Palavra de Deus e que está aí para nos inspirar, o que a gente pode aprender com elas. Tem muita coisa para aprender, não é, doutora Danícia? Seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Mulheres sempre têm o que ensinar, né? Porque a gente foi criada para isso também. Então, acho que, e para aprender. Então, acho que esse vai ser um momento interessante de aprendizado e de crescimento também.
Muito bom. Com certeza as mulheres elas têm muito que ensinar, que aprender, e o tema que nós trazemos hoje para debate sobre as mulheres da Bíblia é interessante que às vezes você pensa, é um tema já batido, né? Quem que já não estudou sobre Maria, sobre Esther? E aí, me conta aí, nós perguntamos, qual é a mulher que te inspira? Conte aí nos comentários, o chat está aqui à disposição para você compartilhar suas ideias, debater conosco e interagir conosco, tá? Se tiver perguntas, faça suas perguntas, porque as nossas convidadas estão aqui preparadas para responder as perguntas. Eu quero começar falando com a professora Elana. Professora Elana, me diga uma coisa, tem várias mulheres na Bíblia, né? Mulheres inspiradoras, mulheres que a gente, só de falar mulheres da Bíblia, a gente já lembra um nome. Mas tem umas mulheres que a gente nunca nem lembra o nome delas, né? Que são pouco citadas, que estão ali no escondidinho. Então, você tem alguma mulher que não é tão citada, mas ela nos inspira? Ela pode ter uma história de inspiração para nós nesse tempo? Quando a gente fala em mulheres da Bíblia, eu acho que quando a gente fala em qualquer personagem da Bíblia, sempre vai ter algo a nos ensinar, a nos inspirar, né? E eu gostaria de falar de uma mulher que o nome dela não é mencionado na Bíblia, mas a história dela é contada, né? Assim, a atuação dela é registrada, né, no livro de 2 Samuel, capítulo 20, e no episódio em que ela aparece na Bíblia, ela é registrada simplesmente como uma mulher sábia, né? E o texto é o texto da rebelião de Sebá contra Davi, né? O texto vem seguindo ali a história de Davi, logo depois da morte de Absalão, e ele tem aquele momento de tristeza, de luto, né? É uma fase do reinado de Davi, assim, conturbada. E aí, então, o Sebá, ele entra em rebelião contra Davi, e Davi, já vendo o estresse, né, da morte de Absalão, ele vendo o estresse ali daquele momento, né, de reinado bem confuso, e aí então começa essa rebelião. Ele manda que Joabe vá lá resolver, Joabe vai lá e resolve esse problema. E o texto, ele conta diversas situações assim no meio, mas tem um momento que é muito interessante, que Sebá, ele entra numa cidade para se esconder, né? Inclusive, Davi, ele fala, olha, você encontre logo Seba, né? Tem traduções diferentes, encontre ele antes que ele entre numa cidade fortificada, e aí fique mais difícil da gente pegar o rebelde, né? E foi exatamente o que ele fez. Ele encontrou uma cidade com muralha fortificada, entrou nessa cidade, se escondeu lá. Joabe vem na caçada atrás desse rebelde e ele chega nessa cidade fortificada. Quando ele chega nessa cidade, ele faz o cerco, constrói o texto bíblico, né? Diz que ele constrói uma rampa, né? Que ele constrói uma rampa para, né, que vai assim do chão até a altura da muralha, e a intenção de Joabe era, subindo pela rampa, entrar naquela cidade para capturar o rebelde, e obviamente a cidade sofreria com aquilo. Então, no momento que está ali do cerco, o texto bíblico ele fala só o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. 2 Samuel 20, 16, diz o seguinte, uma mulher sábia gritou da cidade, ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou, tu és Joabe? E ele respondeu, sim. E ela lhe disse, ouve o que a tua serva tem para te dizer. Estou te ouvindo, disse ele. E o que segue aqui, depois desse texto, é literalmente uma mediação de conflito.
É literalmente uma negociação política, uma negociação que tem em jogo, né? Tem ao redor dessa negociação vidas inocentes que seriam ceifadas no caso de um confronto, né? Existe uma série de questões sociopolítico, econômicas, sociais envolvidas aqui. Aqui a gente não tem um contexto religioso, não temos um contexto de adoração, nada disso. Nós temos literalmente um contexto sociopolítico, econômico, cultural, enfim, envolvido ali. É um cerco, uma situação política, a cidade vai ser envolvida, né? E o que me chama a atenção, gente, será que não tinha um homem para ir lá negociar com Joabe? Né? Será que não tinha um rei, um governante, um sacerdote, qualquer pessoa nessa cidade que pudesse entrar numa situação de mediação? Por que aparece essa mulher? De onde ela surge? Ela não tem nome, não é citado o cargo dela, tá? Não é citado qual o papel dela nessa cidade, por que ela aparece ali na frente. E o texto é muito interessante quando ele fala uma mulher sábia. Ela apareceu, essa mulher sábia, sabe Deus de onde, né? E ela, o que eu acho muito interessante, além dela ter surgido, de não ter aparecido nenhuma outra das pessoas na cidade que pudesse negociar, além disso, ela sai para falar com Joabe e ele a recebe. Ele entra numa conversa com ele, bem, a gente olhar um contexto sócio-histórico, cultural aqui, não cabia muito. Por quê? Ele poderia questionar, por que veio essa mulher negociar comigo? E o diálogo que se segue é um diálogo impressionante, em que ela levanta argumentos, que ela diz assim, olha, o nosso povo é pacífico, nós somos pessoas de bem, nós não temos nada a ver com essa situação de rebelião, por que vai invadir a nossa cidade, matar pessoas, entrar numa... Ela negocia. E aí Joabe, ele vai e diz, olha, nós só estamos fazendo esse cerco porque o rebelde Seba, ele está lá dentro. E eu tenho ordens precisas do rei para capturá-lo. E aí ela fala, peraí, se é essa a questão, nós vamos resolver de outro jeito. Joabe fica esperando, ela vai lá dentro, acha o cara, o rebelde, né? Manda matá-lo, decapita ele e fala, eu vou jogar a cabeça dele pela muralha abaixo. E aí ela decapita a cabeça, né? Ela organiza, veja só, ela faz uma negociação, ela chega num acordo, ela vai lá dentro, ela resolve a questão, tá? E ela joga muralha abaixo a cabeça da pessoa que eles queriam. Peraí, você não precisa entrar na nossa cidade, você não precisa bagunçar o nosso coreto. A gente resolve, a gente sabe resolver os problemas. Então, assim, a história dessa mulher é uma pena que o nome dela não seja citado. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante. Ela não aparece no texto apenas como uma mulher. Toda hora que ela é citada como uma mulher sábia. A história é finalizada ali, né? Falando dessa mulher sábia, como ela resolve a situação. E aí Joabe recebe, então, né, a cabeça do rebelde e volta para Jerusalém e vai conversar com Davi. Ou seja, ela salva a cidade de um conflito, ela faz mediação de conflito, ela resolve problemas e ela é reconhecida naquele contexto ali da cidade dela como uma pessoa capaz de resolver uma situação nesse porte. Então, essa é uma mulher da Bíblia assim, que ela me impressiona muito, principalmente pelo contexto sociopolítico que ela se envolve, que ela entra. E o texto não diz que alguém foi chamá-la, que alguém buscou, que ela era autoridade. O texto diz que ela apareceu, ela tomou a iniciativa, ela tomou a frente
da situação e impede uma circunstância maior. E eu fico pensando no nosso papel como mulheres, nesse contexto sociopolítico, né, econômico, nessas situações de guerra, diplomacia, mediação de conflito, resolução de problemas. Nós temos essa capacidade. Nós poderíamos citar outras mulheres da Bíblia que também atuaram, né, em situações de resolução de conflito. Ali alguém citou no chat aqui a Abigail e outras, né, que numa situação de conflito, às vezes até político, histórico, elas se põem ali na frente. Então, eu vou aqui começando de mulher sábia, seja lá quem ela seja, tá bom? Nós, né, gente? As mulheres sábias. Exatamente. Olha só uma orientação aqui para os nossos convidados. Se você tiver com algum equipamento em que esteja transmitindo a live no YouTube, baixa um pouquinho o som para ele não reverberar a minha voz ou a voz dos convidados no seu aparelho, porque senão fica aquele eco, tá? Agora sim, interessante, professora Elana, que a gente já leu, eu já li a Bíblia várias vezes, eu não me lembro dessa mulher sábia, mulher. Essa mulher sábia está escondida, hein? Ela é pouco referenciada. E o texto fala várias vezes quando se refere a ela, né? Olha, uma mulher sábia gritou na cidade. Lá embaixo ele fala de novo, né? Que ela foi falar ao povo. E aqui, ó, no verso 22 diz o seguinte: então a mulher foi falar com todo o povo. Ela ainda é uma interlocutora. Ou seja, ela uma foi falar líder, com né? todo o povo, dando seu sábio conselho, de novo, né? Dando seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram. A mulher que resolve os problemas. Chegou para resolver. Chegou para resolver. Chegou para mediar conflito, resolver, articular, fazer trabalho em equipe e mandar bala. Me conta aí, vocês lembravam dessa mulher, gente? Mulher pouco citada, né? Realmente a gente lê e passa por cima da história. Olha como a palavra de Deus é rica, né? É poderosa. Se você ler com atenção e com intenção, você é abençoado com tantas preciosidades que a Bíblia traz. Milva, você conhecia essa mulher, Milva? Olha, eu acho que eu estou como vocês. A gente lê a palavra, mas o Espírito Santo que, por vezes, coloca na gente aquilo que ele quer ensinar. Então, para mim, foi um ensinamento muito grato, hoje à noite, dessa mulher sábia, porque a gente não, às vezes não se detém nesses detalhes. E é muito importante. Professora, muito obrigada pela sua palavra, viu? Obrigada. Marinésia, mulher sábia que foi lá e resolveu o problema, um problema diplomático, um problema de guerra. Tem mulheres assim nesse período, nesse tempo? Precisamos dessas mulheres? Muito, né, Eliane? E uma lembrança maravilhosa, Elana. E é muito interessante porque o Velho Testamento é escrito e é um tempo de homens e mulheres de sua própria época, de sua própria cultura, né? As mulheres, elas não tinham o reconhecimento que hoje se tem na nossa sociedade. No entanto, você vai encontrar mulheres como essa que superam muito mais do que simplesmente uma liderança de outro ou uma falta de liderança feminina. Ela não tem ninguém, ela vai resolver o problema. E essa, sem dúvida nenhuma, é uma característica da mulher. A mulher na família, ela tem um marido, ela respeita a autoridade do marido, mas se precisar, ela vai tomar de conta de tudo. E no nosso tempo, nós temos muitas mulheres em nossas igrejas que são mulheres, são pais, são mães, são provedor, são cuidador, e que desempenham isso pela misericórdia de Deus com sabedoria. E mais uma coisa interessante,
que Elana pontua e que eu acho lindo na Bíblia. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. E muitas vezes, quando a Bíblia não diz o nome de algumas pessoas, ela não diz para que você se veja no rosto dessa mulher. Então, na verdade, é um desafio para todas nós, nos vermos como essa mulher sábia. Muito obrigada, Elana. Muito, muito bacana mesmo. Eu gostei demais de conhecer essa mulher, uma mulher diplomática, né? Uma mulher sábia, que sabe tomar decisão, que sabe articular. Muito, muito bacana mesmo. Irmã Milva, tem outras mulheres que estão ali na caladinha, na surdina, e que às vezes a gente nem lembra que elas existem, né? Mas elas estão ali registradas na Bíblia. Você tem alguma mulher dessas assim que você se lembra? Eu trouxe também uma mulher do Velho Testamento. A minha mulher não aparece também na Bíblia o seu nome, mas ela certamente traz muitos ensinamentos para nós. O texto em que eu vou me basear está em Juízes, capítulo 13, versos 2 a 6, depois versículo 13, 16, 20, 22 e 23. Se fala aqui, o versículo 1 do capítulo 13, que eu não coloquei, mas ele diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Nós sabemos muito bem desse ciclo, né, dos juízes, em que o povo de Deus se afastava de Deus porque ele ia cultuar outros deuses, abandonava a palavra de Deus, e ele, então, estamos nesse ciclo. E aqui agora, então, aparece uma mulher cujo nome também não é dito. Mas nós sabemos algumas coisas sobre essa mulher. Quem foi a mulher de Manoá? A Bíblia, como já diz, não menciona seu nome, mas temos algumas informações sobre ela. A primeira, ela era estéril. E uma mulher estéril, naquele contexto, era uma mulher até desprezada, muitas vezes, porque ela não tinha, ela não podia se reproduzir. Então, ela era desconsiderada. Mas ela foi mãe de Sansão. Sansão, todos nós conhecemos e sabemos da sua história, tá? Mas, segundo uma crença popular, o nome dela seria, eu vou ler aqui porque é meio difícil, tá? Razel Leucone. Não sei até onde isso é verdade, porém, esse esclarecimento, que a primeira coisa que aparece sobre ela na Bíblia é que ela era estéril. Então, era uma mulher que era vista como uma mulher amaldiçoada, ela vivia sempre na vergonha, porque essa condição de esterilidade era associada à desaprovação divina. Mas se a gente parasse aqui, nós apenas teríamos uma história dolorosa da infertilidade de uma mulher. Porém, essa história nos faz lembrar de outras mulheres da Bíblia que também foram estéreis, como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, mas que foram instrumentos de Deus para abençoar não somente as suas famílias, senão todo um povo. E um povo em especial, o povo escolhido de Deus, Israel. Então, nós encontramos aqui vemos aqui um vislumbre da soberania de Deus sobre o curso da história humana. Ele vai utilizar pessoas comuns como instrumentos de seu plano grandioso. O plano de Deus era a libertação do seu povo que estava sob o domínio dos filisteus. Tá? Então, assim, nós a conhecemos, não pelo nome, mas como a mãe de Sansão. Um juiz que Deus usou para libertar o seu povo das mãos dos filisteus. Então, vemos aqui a primeira característica de esta mulher. Agora, se a gente procurar o versículo 6
desse mesmo texto, de Juízes 13, ele vai nos mostrar que ela era uma mulher temente ao Senhor. Vejam que no versículo 6, se vocês mantiverem suas Bíblias abertas, vocês vão poder me acompanhar. Quando o anjo apareceu a esta mulher e diz a ela que ela teria um filho, ela disse assim, o versículo 6, então a mulher foi contar tudo ao seu marido. E o que ela diz? Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Ela compreendeu naquele momento que aquele era um enviado de Deus para falar com ela. E ela, então, entendeu, reconhecer que era o anjo do Senhor que falara com ela. E ela ficou tão impressionada com o que o anjo falou com ela, que ela nem se preocupou em perguntar de onde ele tinha vindo ou qual era seu nome. É um fato incomum para a maioria das mulheres que sempre, por natureza, são curiosas, né? Mas ela não se preocupou com isso. Ela sim recebeu a palavra de Deus. Então, ela era uma pessoa temente a Deus. Ela reconheceu naquele homem o anjo do Senhor. E uma outra coisa que me chama a atenção é que esta mulher escutou atentamente as orientações do anjo quanto ao seu comportamento desde a gravidez até quando ela tivesse seu filho. E o anjo foi tão, como é que eu vou dizer, tão detalhista, que ele disse tudo o que ela deveria fazer. E ela, então, se submete a essas ordens do anjo, pois nós sabemos que o seu filho nasceu já nazireu, desde o ventre da sua mãe, porque Sansão foi dedicado, separado para o Senhor. E uma outra coisa que me impressiona é que ela não duvidou da palavra do anjo do Senhor. Vamos nos colocar no lugar desta mulher? Se você tivesse esse privilégio de um anjo do Senhor chegar para você e falar alguma coisa, você que é estéril, você que não tem nenhuma esperança, e o anjo vai dizer para você, você vai ter um filho, e ele vai ser assim, assim, assado. Ele vai ser eleito do Senhor. Como é que você realmente receberia essa palavra? Ela não duvidou. Pelo contrário, no versículo 13, ela volta, da segunda vez, quando o anjo vai falar com ela volta e fala para o marido. Olha, o anjo voltou e falou. Então, ela transmitiu ao marido tudo que havia ouvido do anjo. E quando o Manoá vai perguntar ao anjo, olha, nós queremos saber o que nós vamos fazer com o nosso filho. Como é que nós vamos criá-lo? O que nós vamos fazer com ele? O que o anjo falou para Manoá? Sua mulher terá que seguir tudo que lhe ordenei. Então, quem era detentora da palavra ali, no caso, era esta mulher. E ela tinha também, outra coisa que me impressiona, era um espírito humilde, pois ela não se considerou maior ou menor do que o seu marido. Em tudo, ela foi falar com ele. E quando o anjo deu aquela resposta para Manoá, ela ficou calada. Quem sabe ela poderia ter dito, mas não foi isso mesmo que eu te falei? Será que essa não seria a nossa reação? Mas ela compreendia perfeitamente seu papel de auxiliadora. Ela estava ali como auxiliadora do seu marido. Além do mais, outra característica que eu acho muito importante nela é que ela era uma mulher zelosa. Quando o seu filho Sansão chegou e disse para seus pais que eles queriam se casar com aquela mulher filisteia, o que ela e o marido lembraram a Sansão? Olha,
olha, será que não tem nenhuma mulher entre nosso povo que você não possa se casar? Então, ela conhecia que era uma proibição do Senhor se casar com mulheres que não fossem do seu povo. Então, ela zelava pelas coisas do Senhor, pois a tentação de adorar outros deuses seria muito grande para seu filho. Então, como é que nós poderíamos aplicar essas virtudes ou essas características desta mulher? Primeiro, o que nós poderíamos aplicar para a nossa vida é que Deus sempre tem planos para nós. Mesmo naquela situação difícil em que ela se encontrava, de esterilidade, ou no caso, numa situação muito difícil que nós tivermos, Deus sempre tem os seus planos para nós. E a Bíblia diz que os seus planos são melhores do que os nossos, porque Deus diz, eu sei os planos que tenho para vocês. Uma segunda aplicação que eu trago para nós é que quando nós reconhecemos humildemente a nossa situação de dependência e nos submetemos a Deus, as circunstâncias podem ser transformadas em bênçãos. As circunstâncias, sejam elas como forem, elas podem ser transformadas em bênçãos. E, por último, eu queria deixar com os que estão nos assistindo, com as irmãs, que Deus quer nos usar para ser uma bênção para os outros. Esta mulher, a mulher de Manoá, gerou um filho, Sansão, que foi um dos libertadores de Israel. Assim, Deus quer nos usar também para libertar o pecador do castigo eterno. Nós somos detentores de uma verdade única, só Jesus Cristo salva. Devemos, pois, então, cumprir com urgência o ide de Jesus. Ele diz, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Quer dizer, essa mensagem está à nossa disposição para que nós possamos ir e resgatar, assim como Sansão libertou seu povo, nós possamos ser instrumentos de Deus para libertar o pecador também do castigo eterno. E que para isso Deus nos ajude. Amém. Amém, que bênção! A mulher de Manoá, né? A mãe de Sansão. Interessante, Milva, que você traz aqui essa questão toda da história, de como ela recebeu a mensagem que ia ter um filho, e às vezes a gente lembra muito da história de Sansão, mas não lembra, né, da mulher que gerou Sansão. Então, exato, são mulheres que a gente sabe que está ali registrada na palavra, mas que passa batido. A gente lembra mais de Esther, né? A rainha, a gente lembra de Maria, uma mãe do Senhor, do Salvador, mas a mulher de Manoá, mãe de Sansão, raramente a gente lembra. E eu estava aqui anotando algumas coisas, eu queria saber aqui de você que está conosco, participando aqui da live, você lembrava da mãe de Sansão? E a Milva arriscou aí o nome da mulher, né? O nome difícil. Deixa eu procurar aqui de novo. Razel Leopone. Razel Leopone. Colocaria esse nome numa filha sua, pastora Magda? Não. Só se fosse o anjo aparecendo, que nem apareceu para ela, dizendo, mas esse nome. Aí eu ia obedecer o anjo e aí ia colocar o nome por ordem do Senhor. Mas é um nome complicado, né? Com certeza. Aí o anjo ia ter que convencer ela depois, né? Porque no colégio ia dar trabalho. Ia dar trabalho. Doutora Danícia, você lembrava dessa história da mãe de Sansão? Eu lembrava da história de como o anjo se revelou primeiro à mãe, que foi chamar o pai, mas eu não tinha parado nunca para pensar nesses detalhes todos
que a Milva levantou. Essa mulherada aqui, gente, essas convidadas são para lá de especiais, convidadas que trazem, assim, a palavra, que, sabe? Eu falei assim, irmã Milva, pense numa mulher que é pouco citada, e ela vem e me traz a mãe de Sansão. Realmente, a gente nunca lembra da mãe de Sansão. Mas, quando a gente fala em mulher, a gente sempre lembra de maternidade, não é? E aí, a Milva colocou aqui várias histórias de mulheres que a Bíblia registra, que são estéreos, que têm o desejo de terem seus filhos, e a importância dessas mulheres na educação dessas crianças, e na condução dessas crianças, desses filhos, no caminho do Senhor. Então, a gente olha, será que Sansão recebeu as orientações? Será que a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, teve essa preocupação de instruí-lo na verdade, no caminho do Senhor? O que você acha, doutora Danícia? Ela recebeu do anjo, né? Você vai ser mãe. Será, doutora Danícia? Olha, as mulheres, ao longo dos anos, elas carregam essa responsabilidade de serem responsáveis pela educação ou pela falta de educação dos filhos, né? É uma coisa que se traduz, se fala a vida inteira. E a mulher foi totalmente instruída pelo anjo. Ela creu que era Deus enviando aquela mensagem para ela. Ela creu que Deus estava abençoando com aquela criança. Então, com certeza, Sansão recebeu uma excelente educação, mesmo que tenha feito aquela porção de coisa que ele fez depois de crescido. É verdade. Interessante que a nossa participante aqui, Nélia, um abraço, Nélia, Deus te abençoe. Nélia está participando aqui no chat, dizendo, olha, e quantas mulheres anônimas, né, naquelas famílias patriarcais que não aparecem na Bíblia? Quantas mulheres? Olha, rapidamente, 1, 2, 3, assim, bate e volta, me conta aí, uma mulher anônima que você lembra. Pastora Magda, rapidamente, pá. Acabou cortando e eu não consegui entender a pergunta. Uma mulher anônima, que você lembre rapidamente. Uma mulher anônima. A babá de Rebeca. Babá de Rebeca? Vixe. Vai ser trabalho de casa procurar essas mulheres na Bíblia. Me conta aí, você que está assistindo, uma mulher anônima. Danícia, uma mulher anônima, rapidamente. Marinésia. Eu ou Marinésia? Vai, quem lembrar primeiro? A viúva que alimentou Elias. A viúva. Marinésia. Uma mulher admirável. Pois é, mostra ali misericórdia, né? As filhas de Zelofeade. Isso. As filhas, então é mais de uma mulher, né? 4. Essas o nome aparece na Bíblia, né? Pois olha que bênção. Elas aparecem. Essas elas têm uma ligação, né, com a mulher sábia lá, porque elas têm um papel político, né? Elas transformam uma lei, elas mudam uma lei, né, a partir da sua reivindicação dos seus direitos, né? Então, aí a mulher novamente com um papel, né, sociopolítico. A Milva trouxe a mãe de Sansão. Teria outra irmã Milva? Eu estava lembrando aqui daquela mulher também que vai até Jesus e Jesus diz para ela que não era bom dar o pão, e ela então não aparece seu nome, mas a sua humildade, o reconhecimento que ela dependia do Senhor Jesus é fantástico, porque muitas vezes a gente não se alerta para essa necessidade de sermos humildes, mas não aquele humilde que você vê, porque ele é humildezinho, pobrezinho. Não, é humildade reconhecendo quem nós somos diante de Deus. E essa mulher é um exemplo, sim, de humildade fantástico para mim. E não aparece o nome dela também.
Não aparece, como bem disse Marinésia, né, numa época em que as mulheres não eram contadas, poucas tiveram seu nome registrado ali nas escrituras, na história, né? E aí achei interessante Marinésia colocando, por que será? Para que a gente se enxergue nelas, né? Achei bem interessante isso. Então, Pastora Magda, falou o nome de uma mulher, lembrou? Ou eu já tinha... Eu já falei, a babá de Rebeca, o nome dela A babá de Rebeca. Eu vou ter que procurar essa babá de Rebeca, viu? o nome dela é Débora. Foi Débora, mas não é? É outra Não Débora. é a Débora juíza, é a Débora babá de Rebeca, citada em Gênesis. Pois é. Vem cá, meu povo. Você que está assistindo aqui a nossa live, está gostando? Esse assunto é interessante? E você já deixou seu like? Olha, essa live acontece toda quinta-feira no canal da FTBB TV, e a intenção é trazer para o debate da nossa comunidade temas pertinentes ao nosso crescimento, temas teológicos, temas relacionados à gestão, temas bíblicos. Então, você que está nos acompanhando é convidado a se inscrever no nosso canal para que você esteja sempre conosco aqui, participando dessa live. E se você tem sugestão de temas, conta aqui para mim nos comentários, conta aqui para mim no chat, porque de repente a gente pode trazer esse tema para debate. E isso vai ser bem, bem legal, bem interessante. Então, se inscreve no nosso canal, participe, visite a nossa página, siga a Faculdade Teológica nas redes sociais. Tem sido bem interessante essa conexão. A Faculdade Teológica ela está com esse movimento de tornar-se relevante aqui nas redes sociais, trazendo conteúdo de qualidade. Eu sempre me lembro do pastor Gilberto, aqui da Igreja Capital. Ele esteve aqui em uma live e ele disse, olha, quando você deixa o seu like, você está fazendo missões. Porque você está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante, é importante. E tem tanta porcaria nas redes sociais, então deixe seu like e faça com que as pessoas conheçam esse conteúdo, que para nós é um conteúdo relevante. Não sei para você, me diga aí, você gosta dos conteúdos que nós trazemos aqui? A live da faculdade é relevante? Você estava com saudade das nossas lives? Então, compartilhe esse link. Essa live fica gravada, então se você não pôde assistir por algum motivo, reveja, compartilha com os grupos da igreja, e é muito importante essa sua interação conosco, tá bom? Mulheres, as inspiradoras mulheres da Bíblia. Pastora Magda, nós tivemos na minha igreja, um tempo atrás, eu era educadora cristã da minha igreja, e nós trouxemos um curso bíblico de férias. Nós trouxemos um curso chamado 10 Mulheres da Bíblia. E a senhora acredita, pastora, que teve gente que disse, não vou fazer esse curso, não. Ué, a história de Maria eu já sei. A história de Maria Madalena, de Esté, então o que eu vou fazer nesse curso? Eu não estou fazendo propaganda, mas Max Lucado escreveu esse livro, 10 Mulheres da Bíblia, é um livro de estudo. E nós trouxemos essa proposta na escola bíblica. Quem participou ficou assim maravilhado. E eu lembro de uma irmã que falou assim, irmã, eu não sabia da vida dessa mulher. Eu achava que eu conhecia essa história, e quando eu vim estudar essas mulheres, eu fiquei assim extasiada com o que eu aprendi. Porque a palavra está sempre nos ensinando, o Espírito Santo está sempre trazendo coisa nova sobre nós. Pastora Magda, dessas mulheres, qual é a que te inspira? São tantas, mas eu tinha que escolher uma, escolhi a Débora. Até falei da Débora a babá, mas não vou falar dela, vou falar da Débora inspiradora, que é uma inspiração, uma juíza, uma mulher que, na sua época, influenciou e mudou a história do povo de Israel, porque obedeceu a Deus. O povo estava totalmente disperso, tinha voltado à idolatria, à prostituição, sacrifício de crianças ao deus Maloque,
fazendo tantas coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Ou seja, o povo estava vivendo suas leis e as suas regras. Então, se levanta uma equipe para orar e pedindo a Deus um salvador da pátria, alguém que fizesse alguma coisa, porque naquela época os homens também estavam acovardados, eles tinham perdido a coragem de fazer alguma coisa, então, tipo assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e se contaminando totalmente. E esse grupo que se levanta em oração, Deus ouve a oração desse grupo, e levanta uma mulher casada, ali, né, com lapidote, e leva essa mulher para umas palmeiras, onde ali ela fica sentada, que recebeu até o nome dela, as Palmeiras de Débora. E ali nasce a juíza Débora, a mediadora Débora, a conselheira Débora, a mulher que tem um papel, ela teve, né, um papel relevante e ainda tem até hoje, porque o nome Débora é usado para congressos, para seminários, workshops, treinamentos, estudos profundos de uma mulher que ousou obedecer à voz de Deus. Aquela equipe ora e Deus levanta uma mulher num contexto onde a mulher não era contada, não era respeitada assim como autoridade, né? Como autoridade. E Deus levanta ela com tanto poder que as pessoas respeitavam Débora, ao ponto dela receber o título de mãe de Israel. Israel olhava para Débora como uma mãe, os seus conselhos, as suas determinações como juíza, era relevante. E ela era uma juíza ordinária, ou seja, ela não tinha poder sobre o exército. Então, as suas sentenças ou aconselhamentos, mediações, era sobre assuntos diversos do povo. Mas, porém, no meio desse contexto, acontece uma guerra fundamental para Israel, e ela chega, né, até Baraque e fala que ele precisava ir contra Cícera. E Baraque, naquela coisa assim dos homens covardes, diz, não, eu só vou se você for. E ela é muito clara, por ele ser covarde, ela iria, mas, porém, a guerra seria conquistada pela mão de uma mulher, e uma mulher, assim, praticamente anônima. E essa mulher aparece no contexto aí e mata Cícera, dando vitória para Israel. Então, nós vemos, né, nessa mulher, a Débora, a dependência de Deus. Ela obedeceu a esse chamado tão importante de ser uma influenciadora, de ser uma pessoa diferente, e ela não se importou pelo contexto, eu sou mulher, como que Deus vai me usar? Não, os homens não ouvem as mulheres não foram chamadas para liderar naquela época, né, mais ou menos 1125 a.C., aonde nós vemos o próprio Cristo dando autoridade a mulheres, chamando mulheres para o ministério, mas nós estamos falando aí de 1125 anos antes de Cristo, aproximadamente. E sabemos que até hoje, para aquele lado, a mulher ela é quase anulada, ela quase não tem poder. Tem lugares que ela nem vota ainda, não pode ir para a escola, são já aliançadas para casar desde pequenas, são criadas num ambiente totalmente diferente, sem poder e sem voz. Mas Débora, ela influenciou e influencia até hoje, e o que mais me marcou e me marca na vida da Débora é a obediência a Deus e a humildade dela, porque cada vitória dela, cada conselho que dava certo na vida das pessoas, ela nunca pegou aquilo, olha, eu sou a bambambam, não, ela sempre atribuía tudo a Deus. E como mulheres inspiradoras, mulheres relevantes, numa época onde as plataformas digitais levantam tantos influenciadores e influenciadoras,
Nós, mulheres cristãs, devemos olhar para Débora, uma mulher que teve tanto poder, mas ela não deixou isso subir para a cabeça. Toda honra, toda glória, sempre ela dava para Deus. Acreditava no chamado que Deus tinha para ela, mas sempre com muito temor e obediência. Então, nesse contexto hoje que nós vivemos, aonde nós vemos tantas mulheres gritando, querendo cada vez mais, querendo apagar até mesmo a imagem do homem, nós vemos em Débora ali querendo avivar a imagem do homem quando ela fala para Baraque, né? Deus te deu a vitória, Deus te chamou, mas porém você está se acovardando. Eu vou, mas Deus vai dar a vitória pela mão de outra mulher. Então, a gente não vê ela diminuindo, pelo contrário, né? Ela é parceira ali juntamente com os homens. E mulheres hoje, nós precisamos ser parceiros, trabalharmos juntos, nós não estamos concorrendo com os homens. Nós podemos olhar que Débora tinha capacidade e ela fez o que fez na autoridade do nome do Senhor. Então, como uma mulher inspiradora, uma mulher que crê no seu chamado, nós não precisamos concorrer. Deus vai fazendo as coisas fluírem ao nosso favor. Como a Eliane começou a live falando, né, a Batista tem essa coisa nas convenções, discutir, tem pastora, não tem pastora, isso, aquilo. Eu falo assim, Deus já me deu uma maturidade disso que eu entendo perfeitamente. Eu não pulo na guerra para defender algo que Deus me deu. É como Débora, a gente vê que Débora não precisou provar que ela era uma sacerdotisa, né, uma profetisa, que ela era uma juíza, que ela era uma mediadora, que ela era alguém capacitado. Então, Débora nos ensina que quando Deus nos chama, nós não precisamos atear fogo na bandeira. Deus vai fazendo tudo que as coisas se encaminhem, se encaixem, para que aconteça segundo o seu propósito, como aconteceu na vida da Débora, ali naquele contexto, sendo bênção para o povo de Israel, recebendo o título como mãe de Israel, mas ela não se esquecendo que era uma mulher totalmente dependente de Deus. Então, ela nos ensina assim, sermos dependentes, ainda que nós tenhamos aí uma faculdade, um MBA, tantos conhecimentos, viajada, falando vários idiomas, se nós não tivermos uma dependência de Deus, isso é um conhecimento humano, e não serve para nada dentro do reino de Deus, mas se nós somos mulheres inteligentes, capacitadas, treinadas, habilitadas e cheias da unção de Deus, nós podemos tantas coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. E então, para mim, Débora é uma inspiração. Eu gosto de ouvir sobre a Débora, essa mulher tão empoderada, mas, porém, totalmente dependente de Deus. E nós vemos isso, né, quando ela faz aquele louvor com Baraque, descrevendo tudo que Deus fez através da vida dos dois. Então, mais uma vez ali, o homem e a mulher trabalhando junto. Então, ela não simplesmente fez uma canção, eu vou fazer uma canção e vou aqui falar tudo que Deus fez através da minha vida. Não, ela convida Baraque para os dois entoarem um hino, e ali os dois fazem esse hino, um dos hinos mais antigos, contando a história da vitória. Então, ela vai contando tudo com Baraque, trabalhando em conjunto. Então, mulheres que inspiram, também inspiram seus homens à sua volta, seja o esposo, seja o filho, seja seus liderados, colegas de trabalho, porque Débora, sempre, nas vitórias que ela teve, nos aconselhamentos que ela dava, a maior preocupação dela era levar o povo à adoração a Deus. Ela tinha, assim, missões em seu coração. Ela queria resgatar a identidade da intimidade de Deus para com o povo. Então, como mulheres inspiradoras, nós precisamos ser também fonte de luz na vida das pessoas. Nós estamos com o tema anual, né, Sal da Terra, né,
que nós possamos ser realmente um sal, aonde nós formos, por mais que Deus nos dê vitória, que Deus abra portas, que Deus nos leve além da nossa imaginação, se nós não plantarmos a sementinha do evangelho no coração das pessoas, nós perdemos o propósito daquilo que Deus nos capacitou e nos chamou. E Débora não deixou esse propósito fugir do seu coração. Ela estava sempre. E agora? Ganhamos. E agora? O que nós vamos fazer? Glorificar a Deus, vamos voltar ao avivamento, vamos nos achegar perto do Senhor, porque, como falei, o povo estava perdido, voltado à idolatria, sacrifício de crianças, à prostituição, e ela queria não só restabelecer a paz em Israel, mas também restabelecer o Senhor Deus no coração do povo. Nossa, pastora, que coisa boa ouvir de Débora, ou falar sobre Débora, é maravilhoso, porque você pensa, mas ela foi juíza, ela foi autoridade, mas será que ela não teve problemas? Será que ela não teve dificuldades? Quantas dificuldades ela não enfrentou para tomar uma decisão? A gente sabe que a tomada de decisão, ela envolve algumas consequências, ela às vezes pode agradar um, desagradar outros, né? E quando você fala, ela procurou a paz. E aí a gente olha para muitas mulheres das nossas igrejas, mulheres cristãs, que precisam trazer paz para dentro da sua casa, né? Então, mulheres inspiradoras da Bíblia, que nos inspiram e nos ensinam a aplicar esses conhecimentos dentro da nossa casa. Então, nós não precisamos, né, Elana, cortar a cabeça de ninguém. Ainda bem. A gente não precisa cortar a cabeça de ninguém, mas a gente pode articular com sabedoria, a gente pode argumentar com o filho, tratar com o marido, com sabedoria, com o joelho no chão, com oração, né? E é isso que a gente está falando. Essas mulheres nos inspiram para nos chamar para esse canal, para essa visão de que Deus está conosco, que Ele caminha conosco, não é? Então, me diga aí se você está gostando desse comentário, se você lembrou de Débora, se quando você lembra de Débora, o que você mais lembra dela? Me conta aí nos comentários. Danícia, doutora Danícia, quando você lembra de Débora, além das mães de joelho, filhos de pé, o que mais que você lembra de Débora? Interessante que essa semana eu li esse texto, né? E além de Débora, ainda teve Jael nessa guerra aí, né? Teve outra mulher que teve um papel importante aí também nessa guerra. Ela é uma mulher de coragem, de força, e que a coisa que ela foi lembrada, ela era humilde. Ela sabia o lugar dela, que não era estar no pódio. Ela fez todo o trabalho que ela tem que fazer, ela recebeu uma missão, ela cumpriu a missão, sem medo, e sem orgulho idiota, sem... Eu acho que o orgulho idiota é meio pleonasmo, né? Mas é exatamente isso aí, ela não deixou de ser humilde. Ô, irmã Milva, mulheres no pódio, isso acontece? E como, infelizmente? É próprio do ser humano gostar de estar no pódio. Eu acho que esse é um aprendizado que nós temos de ter para a nossa vida. O próprio Paulo dizia que Jesus cresça e que eu diminua. E isso é uma das coisas mais difíceis que tem para nós, seres humanos. Porque todos nós gostamos de ser reconhecidos. Quem diz que não gosta de ser reconhecido, acho que não está sendo muito sincero. Porque é próprio da nossa humanidade. Agora, como diz a pastora, nós devemos aprender, sim, como Débora, a ser humildes e sabermos que quando Deus quer, Ele pode nos usar como instrumentos em suas mãos. E só como instrumentos, não é por nossa capacidade, porque Ele também capacita quando Ele nos dá uma tarefa.
A Débora foi, além de tudo, ela foi uma estrategista e tanto, tá? Então, por quê? Porque ela recebia diretamente de Deus as instruções. Então, nós temos de buscar isso para as nossas vidas, receber de Deus diretamente as instruções para as nossas vidas, para a vida diária. Interessante, incrível, que você fala de receber de Deus as instruções, e a mulher que você trouxe, né, a mãe de Sansão, recebeu de Deus as instruções. Né? E cumpriu ali direitinho. Então, mas como é que a gente faz para receber de Deus as instruções, professora Elana? Receber de Deus as instruções. Oi? Esse treino é difícil, não? Como é que a gente recebe de Deus as instruções, minha irmã? Aí é só na palavra, né? Aí é buscando na palavra. Aí a gente conecta, né, com a educação cristã. E é uma coisa que eu tenho falado muito, né? O ensino, ele precede a adoração. Eu só posso adorar quem eu conheço. Então, primeiro eu conheço. O ensino vem antes da adoração. Ele está na fase anterior. Então, conhecer essa vontade de Deus, conhecer, né, o que Deus espera de nós, mulheres, é conhecer a Ele, sua revelação na palavra. Então, primeiro eu conheço, depois eu adoro. Depois que eu adoro, eu sirvo. Depois que eu sirvo, eu proclamo. Então, tudo começa no ensino, tudo começa na educação cristã. Como ouvirão se não há quem pregue? Então, é assim que a gente conhece, é assim que a gente entende, né, as instruções de Deus para nós, mulheres, em toda e qualquer situação. Amém. Amém. A professora Elana, educadora cristã, mora em São Paulo, tem uma reunião daqui a pouquinho, e eu quero agradecer em nome da Faculdade Teológica a sua participação conosco. Queremos tê-la outras vezes aqui, conversando sobre outros assuntos, principalmente educação cristã. Tá? Com certeza. E queremos, então, deixá-la à vontade para sair do estúdio e atender a sua reunião, mas queremos que você receba a nossa gratidão e a gratidão da Faculdade Teológica por trazer para nós tanto conhecimento por meio dessa mulher sábia, que ninguém sabe o nome, mas tem muito a nos inspirar. Que Deus a abençoe e que muito se inspire por meio da tua vida, viu, amada? Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade, o privilégio de partilhar, né, estar aí na mesma tela com mulheres maravilhosas, com certeza são histórias que inspiram, e eu vi aqui no chat as pessoas que conhecem vocês, né, todas expressando admiração, então já aprendi aqui nessa live também a admirá-las. Obrigada. Obrigada, Deus abençoe. Pastora, você falou a respeito de que Débora ela não estava competindo com homens. E hoje nós vemos uma competição, uma briga, né, de feminismo. E aí eu queria trazer esse assunto, até para conversar com Marinese e com Danícia, a respeito dos desafios que as mulheres têm enfrentado nesse tempo. Porque a gente está falando de mulheres que inspiraram naquele tempo, né? Então, como que é isso? Esse lance de ser mulher, de ter a feminilidade, eu até queria fazer a distinção, e o feminismo. A Débora, ela nos inspira a entender que quando nós temos uma conexão com Deus, Deus nos leva a lugares inimagináveis, sem colocar o pé na porta, porque nós vemos muitas mulheres aí colocando o pé na porta, eu vou lá, vou acontecer, vou mostrar quem manda. Com Deus, não necessitamos disso, Deus vai nos levando ao seu propósito, aos seus sonhos, os seus desejos nas nossas vidas,
E quando a gente menos perceber, vai olhar para trás, aonde Deus nos levou, como a irmã mesmo diz em Jeremias 29:11, né? Deus sabe os planos que tem para nós. Então, nós estamos vivendo numa época onde nós vemos as mulheres gritando ou querendo reconhecimento de homens. E quando, na verdade, nós temos que buscar reconhecimento de Deus. Débora buscava o reconhecimento de Deus, estando sempre na dependência de Deus, buscando obedecer a Deus, e tanto que tantos anos se passaram, aí mais de 3.000 anos, a Débora está inspirando até hoje, que é o sonho da mulherada aí, ganhar seguidores, influenciar, viralizar, né? Ficar viral. E Débora fez isso e faz isso até nos dias de hoje, naturalmente, porque dependeu de Deus, esteve no propósito de Deus. Aonde que uma mulher, naquele contexto, cuidando dos seus afazeres, dos seus empregados, das suas escravas, sonharia se tornar uma juíza, e ela foi a única juíza mulher de Israel, ela foi a 4ª juíza. Ali depois, quem sucedeu ela foi Gideão, veja, Gideão que sucedeu a Débora. Então, nós podemos, sim, olhar para Débora, uma mulher que marcou o seu tempo, marca esse tempo e vai marcar outros tempos, sem ter que viver no cabo de guerra com os homens. Não, dependa de Deus, e Deus vai levar você, mulher, a lugares inimagináveis. É homem. A pastora... Por isso que... Oi? Pode continuar, pastora. Eu acho que deu um break, mas voltou. Ok. É porque é homem, por isso que está lá, porque tem mulheres que estão frustradas no ministério, profissionalmente, porque diz, porque eu não sou homem, que se eu fosse homem eu chegaria lá, ou eu estaria lá, ou isso e aquilo. Enquanto houver essa comparação no âmago seu, quero falar aí com você, mulher, que pensa que não está no lugar onde você acha que merece estar, porque não é homem. Tire isso do teu coração. Você está e estará e chegará a lugares aonde Deus deseja que você esteja. De repente, você está plantada num lugar onde Deus quer te usar, mas você está querendo, a palavra certa é pular as fases. E Débora não pulava fases. Débora estava sempre na dependência de Deus. Como falei, uma mulher no contexto totalmente machista, como a Débora estava vivendo, de repente é levantada como profetisa, como juíza, como mediadora, e recebe o título de mãe de Israel, porque não é qualquer coisa, é a mãe de Israel. E o homem, ele ouve a mãe. Então, o que quer dizer entre linhas? O homem estava ouvindo a mulher, numa época onde a mulher não tinha voz, porque ela era dependente de Deus. Então, se você está aí concorrendo com seu colega de trabalho, ou quem sabe com seu irmão aí no ministério, pare de concorrer, dependa de Deus. Deus vai te levar a lugares inimagináveis. Confie no Senhor, porque os planos do Pai para a sua vida é de prosperar, é de ter paz, como Débora teve e como ela inspira até hoje. Você vai inspirar outras mulheres, homens também, porque Débora inspirava os homens, veja. Olha que coisa linda, quando a gente para analisar o texto, o contexto, Débora inspirava os homens. Os homens sentiam coragem em Débora, força em Débora, respeitava a palavra da Débora. Que você seja uma Débora nesse tempo, que os homens possam olhar para você, encontrar em você uma mediadora, uma juíza com os julgamentos corretos, justos, que você se esvazie, assim, de qualquer... se sentir menor porque é mulher. Você
é especial, você é linda, você é maravilhosa. Deus te Amém. colocou por mulher, te constituiu como mulher para um propósito. Então, Sim. somente espere em Deus, que você vai chegar muito longe, como Débora chegou, e vai influenciar muito mais quando você entender o seu propósito. Eu até fiz umas anotações aqui. Nós podemos aprender com Débora, que podemos ser empoderadas em Deus. Ah, Em sim. Deus, nós podemos ter o poder do Espírito Santo para mudar as nossas vidas e as vidas de outras pessoas. Eliane, você falou aí de um livro, eu também quero dizer, eu gosto muito desse livro aqui, ó, Mulheres da Bíblia, de Abraham Kuyper. Gosto muito, muito mesmo. É uma leitura rápida, mas com conteúdo forte. Depois tem aqui uns exercícios para você fazer. Muito legal. Eu tenho aqui na minha estante vários. Olha quantos que eu tenho, porque eu gosto de dar para as mulheres, principalmente aquelas perdidas que ainda estão, não sabe direito o que é da vida. Eu vou lá e falo: toma aqui as mulheres da Bíblia para você se encontrar, se inspirar, entender Legal. que para tudo tem um propósito, tem um tempo, há tempo para todas as coisas, como diz lá em Eclesiastes, e essas mulheres da Bíblia têm muito a nos ensinar. Legal, muito bom, pastora, muito obrigada. Danícia, a pastora trouxe aí essa abordagem da mulher que inspira a muitos, né? E que tem inspirado naquela época e até hoje, Débora inspira. Conta aí, Danícia, é, esse tema, né? Que a gente para olhar essas mulheres, tem relevância para hoje? A gente está falando, vamos colocar em prática, vamos aprender, e elas nos inspiram, mas como essa inspiração chega para nós nesse tempo em que nós estamos vivendo, em que existe essa luta aí, esse poder do feminismo, essa questão de tantas dificuldades, violência contra a mulher. Eu gostaria que Danícia falasse um pouquinho sobre isso, para a gente pensar na relevância contemporânea desses registros, dessas mulheres, para o nosso tempo hoje. Bom, o que é que a gente tem visto hoje? Um movimento, uma coisa assim, quase que oficial, de que mulher tem que ocupar um espaço diferente do que... tem que ser maior, melhor, ela tem que ser maior do que as pessoas. E eu sou uma pessoa que eu me considero privilegiada. Vou contar só uma historinha bem rápida. O meu avô, que nasceu no final do século XIX, ele teve só 2 filhas e filhos homens, e só 2 mulheres. E ele criou as 2 filhas mulheres para serem profissionais. Então, um homem do fim do século XIX. Então, a minha mãe, que só teve 2 filhas, criou nós 2 para sermos profissionais. E eu, ainda menina, ouvia minha mãe dizer: você tem 3 escolhas para fazer na sua vida. E, por ordem de importância, são: você vai ter que escolher a sua religião, você vai ter que escolher a sua profissão, e só depois você vai escolher um marido. Então, nunca para mim foi complicado eu ter um lugar na sociedade, eu ter uma profissão, porque eu fui criada, isso para mim foi sempre muito natural. Por outro lado, eu vou falar aqui uma frase que Jesus falou: errais por não conhecerdes as Escrituras. O que é que uma mulher pode hoje em dia? Hoje ela pode trabalhar, ela é empresária, ela é profissional liberal, ela é empregada, ela é servidora pública, ela é militar, ela tem várias funções remuneradas. Ela também pode escolher ser mãe ou não ser mãe, hoje em dia. Ela pode tomar conta da casa, que acaba que ela toma conta da casa, e tem aquele discurso antigo que a mulher tem 3 turnos, né? E, se a gente for parar para pensar, uma mulher de hoje, ela é empresária, ela compra bens, ela investe, ela tem iniciativas. E eu encontrei essa mulher num livro que foi escrito entre 950 e 400 antes de Cristo.
Provérbios 31. A mulher virtuosa, ela trabalha, ela compra, ela vende, ela dá ordem às empregadas, ela organiza a casa dela, ela não é preguiçosa. Eu vou olhar aqui mais outras coisas que tem aqui. Outra coisa, ela também acolhe os aflitos. Ela também fazia o que o pessoal hoje tanto fala, né? Em você fazer serviços voluntários para os necessitados. Ela providencia o mantimento da casa dela. Ela cuida do bom andamento da sua casa. Ela dá instrução. Essa mulher foi descrita como uma mulher ideal antes de Cristo. E, além de tudo isso, ela andava muito bem vestida. Ela se arrumava também. É exatamente a mulher que eu vi descrita num programa que eu não sei se existe ainda, numa rádio. É um programa sobre mulheres. Isso se é o nome da... Não vou citar o nome da mulher que estava à frente desse programa, que dizia assim: acorda, levanta, leva a filha para a escola, providencia fazer feira, vai trabalhar, faz isso. E ainda tem que ir para a academia, ser alegre, bonita e magra. É a mulher do século XXI. Não é? Está aqui em Provérbios. Ela cuidava da casa, acordava cedo, cuidava do marido, cuidava dos filhos, negociava, comprava bens, investia. Aqui diz que ela investia. Ela sabe que o seu ganho é bom. Ela planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela é investidora, ela é empreendedora. Ela também é mãe, ela também é esposa. Ela cuidava bem dos empregados que ela tinha. É a mulher do século XXI, que foi descrita no livro de Provérbios. E que o pessoal nunca leu, pelo que parece, que está brigando hoje para ser daquele jeito. E era só isso que eu tinha para falar sobre o que a mulher de hoje precisa ser. É a mulher virtuosa de Provérbios. A mulher do século XXI. É verdade, doutora Danice, é muito interessante como a gente pode ver na mulher de hoje, na verdade, espera ver, né, na mulher de hoje, o reflexo dessas mulheres inspiradoras da Bíblia. Eu, inclusive, estava lendo um livro esses dias, e quando Eliane me falou do tema dessa live, eu me lembrei dele. É um livro que fala sobre uma mulher, é um livro que fala sobre reformadoras. O título do livro é um livro da Ruth Salviano, que ela relata a história de reformadoras. Eu nunca tinha ouvido falar de uma mulher chamada Catarina Parr. Ela foi uma das esposas de Henrique VIII. Ela foi rainha, né? Esposa do rei Henrique VIII, e nós sabemos que Henrique VIII foi quem separou a igreja da Inglaterra da igreja romana, né? Fez a reforma e criou a igreja anglicana, e Henrique VIII fez isso porque queria casar com outra mulher, e ele, inclusive, mandou matar duas de suas esposas. Catarina Parr, ela foi rainha, ela amava a Bíblia, ela criou um grupo de mulheres no palácio para ensinar a Bíblia, e Catarina Parr, ela foi perseguida pelos bispos da igreja porque ela se juntou aos protestantes à época e levava eles para falar para ela e para outras mulheres dentro do palácio. E uma vez o bispo viu ela discordando de Henrique VIII, e nós sabemos que não era prudente discordar de Henrique VIII, né? Porque ele mandou matar duas esposas, podia matar a terceira, né? Ela foi a última esposa dele. E ela soube que ele tinha ficado muito chateado, porque o bispo falou: olha o que sua mulher está fazendo, ela está te envergonhando, porque ela era muito culta, muito inteligente. E a história diz que ela foi, conversou com Henrique VIII, ele testou ela, e ela conseguiu mudar totalmente a atitude dele para com ela, tanto é que quando o bispo chegou lá para prendê-la,
o rei ele teve que desistir porque o rei estava conversando amigavelmente com Catarina Parr. Por que eu estou mencionando isso, Danícia? Porque nós nos lembramos de Esther, uma mulher que inspirou outras rainhas na história da humanidade, não é? Mulheres que, como você menciona, que devem inspirar-nos também nos dias de hoje. Né? Hoje, como a pastora falou e Eliane comentou, hoje o mote, um dos motes da modernidade são as questões do empoderamento feminino, né? A gente tem um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, trata de acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda parte. E, olha, eu tenho percebido que a igreja tem uma mensagem poderosa quanto ao valor das mulheres para Deus. Quando nós olhamos essas mulheres da Bíblia citadas, mulheres que a Bíblia sequer menciona o nome, mas que fizeram diferença no seu lugar, salvaram seu país, como Esther fez, como a mulher mencionada pela Elana, como Débora fez, como as filhas de Zelofeade fizeram ao mudar, né, uma regra de vida, de convívio no seu tempo. Essas mulheres, elas viviam em épocas tão difíceis para a mulher, mas elas fizeram a diferença. E a Bíblia fez questão de mencioná-las. Por quê? Porque para Deus a mulher é valorosa, porque para Deus a mulher deve ser respeitada, porque é uma mensagem da igreja, de Cristo, do Cristo da igreja e da palavra dele, que a mulher deve ser respeitada e deve ser honrada numa sociedade que ama esse Deus. Jesus, quando ele vem e ele deixa que mulheres como Maria se sentem aos seus pés para aprender, numa época em que mulheres não aprendiam, não iam para a sinagoga estudar. E Maria se senta aos pés de Jesus, e Jesus diz: olha, Marta, tu devia estar aqui também, não fazendo comida. E agora aqui não é uma menção ao fato de que fazer comida não é bom, irmãs. Existem mulheres que fizeram a diferença com seus pratos maravilhosos, né? Que inspiraram pessoas com seus pratos maravilhosos, que marcaram a vida dos seus filhos com sua volta da mesa, com o café da manhã, né? Com aquele momento do almoço em que nossas mães e que nós, mulheres, podemos, aquelas que têm seus filhos, ensinar ali, comendo aquela comida maravilhosa, qualquer coisa entra na mente e no coração. Não é uma menção a isso, é uma menção ao valor que Jesus deu às mulheres. Achei sensacional a história de Catarina Parr, porque a gente vê que ela é muito parecida com a história da Rainha Esther. O livro é esse aqui. A Ruth Salviano tem outras histórias de mulheres que nunca tiveram suas histórias contadas. O nome dele é Reformadoras. Ela tem também um livro sobre mulheres na antiguidade, mulheres que fizeram toda a diferença. Então, essas histórias precisam ser reescritas por meio da minha vida e da sua vida. É um convite que a Bíblia nos faz todos os dias. Você está sem... Eita! Pois é, estava sem microfone. Estou falando, mulheres conversam demais. A nossa live já era para ter terminado, gente. Vamos acabar? Nós chamamos mulher demais, então acontece isso. Eu queria fazer só mais uma observação. Sim. Junto com tudo que foi falado aí, como a pastora Magda falou também, as mulheres não estão buscando uma realização pessoal, elas estão buscando provar
que são melhores do que os outros. E isso não é bom. Uhum. Eu não posso, sabe, na hora que eu sou boa, porque você é ruim, é porque eu não sou tão boa assim. É verdade. Eu não posso, eu sou boa porque você é ruim. Então, eu vou crescer porque você vai diminuir. Isso é um raciocínio totalmente errado. E hoje a gente está falando muito de mulheres que influenciam, que inspiram. As mulheres hoje elas não querem inspirar, elas querem influenciar. Influenciar em inglês. Uhum. Nem em português não serve para se influenciar, tem que influenciar em inglês. Isso tem que ser influência. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que procurar o lugar que Deus escolheu para a gente. Ele tem um lugar para a gente. E se você ficar no lugar que Deus escolheu para você, você vai estar muito bem. Quando você falou de Maria, Marinésia, ainda bem que você não falou mal da Marta. Você deixou bem claro isso aí, que eu sou fã de Marta, né? Marta é uma mulher que me inspira muito. E só existem Marias porque existem Martas. E Jesus, quando chegava na casa do pessoal, ele não chegava sozinho, ele chegava no mínimo com mais 12 homens que vinham da estrada, famintos. Alguém tem que fazer a comida. O problema de Marta é que ela estava reclamando. Você se dispõe a fazer o trabalho, vá fazer e não reclame. Faça de bom humor, faça de bom grado. E a Marta aprendeu tanto a lição que quando Lázaro morreu, Maria ficou chorando lá dentro de casa e Marta correu para encontrar Jesus. Correu para encontrar Jesus e disse, olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ainda falou mais, tu és o Cristo. E quando foi depois para celebrar a ressurreição de Lázaro, que estavam naquela casa, com aquele banquete, Marta não reclamou de Maria quebrar o vaso de perfume precioso. E Marta estava servindo. E Jesus não repreendeu Marta, porque ela já tinha aprendido a lição. Ela estava servindo com os dons que ela tinha, sem reclamar, porque a outra estava lá ouvindo. Maria continuou adorando. E Marta parou de reclamar. Boa a lição essa que você traz, doutora Danícia. Estamos chegando ao final. Mulheres que inspiram têm o único objetivo de dizer, mulher, hoje é você que inspira. Hoje é você que está sendo chamada para inspirar dentro da sua casa, para inspirar no seu meio social, onde você está instalada, onde você está sendo bênção. Mulher, você está sendo chamada nesse time, nesse momento, para ser bênção, aonde Deus colocou você. E com essa palavra, com essa mensagem dessas mulheres maravilhosas, das nossas convidadas, professora Marinésia, doutora Danícia, irmã Milva, pastora Magda, essa é a mensagem. Vamos inspirar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, seu bom perfume dentro da sua casa, lá no seu trabalho. Então, lembre-se que você é a menina dos olhos de Deus. E Deus te ama, cuida de você, se importa contigo, coloca teus problemas, suas dificuldades, tuas lutas na cruz, aos pés da cruz. Porque o Pai quer te abençoar, quer fazer você vencedora, quer te empoderar no nome do Senhor Jesus. Pastor, irmã Milva, finalmente, suas palavras finais, nossa gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, Amanda? Eu vou trazer você outras vezes aqui para a live, tá bom? Tá bom. Quem quer a Milva de novo, coloque aí para mim nos comentários. Traga a Milva em outra live. Não me coloca nessa camisa de força aí, não. Mas foi bênção, irmã Milva. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, viu? Amém. Doutora Danícia, obrigada. Palavras finais, doutora Danícia. Eu agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui e volto a lembrar, se vocês querem ser mulheres inspiradoras e não influenciadoras, procure o exemplo que foi dado antes de Cristo nascer. Seja mulher como aquela mulher virtuosa, que para mim é uma mulher praticamente, é a mulher perfeita, né? É quase impossível de ser igual àquela mulher, mas é um caminho bom para procurar seguir. E a mulher que teme ao Senhor é a mulher que vai ser louvada. Amém.
Professora Marinésia, gratidão em nome da Faculdade Teológica. Palavras finais. Prazer sempre estar com a Faculdade Teológica. É um privilégio falar sobre um tema tão relevante em nossos dias, de fato. Eu creio que temos um espaço maravilhoso que a igreja precisa aproveitar. Nós, de fato, precisamos vestir a roupa daquelas mulheres do passado para fazer diferença nos nossos dias. Os ouvidos estão abertos e o mundo está sedento por inspiração. Então, o nosso desafio, o desafio que Deus nos traz é isso, inspirar outras vidas, não é, debaixo da dependência do Senhor. Muito obrigada, um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. Pastora Magda, muito obrigada pela participação, pela presença. A gente sempre aprende muito com a pastora. Palavras finais, querida. Eu não posso deixar de falar que o nome da Débora, em hebraico, significa abelha. E nós sabemos que a abelha rainha trabalha o tempo inteiro lá na colmeia para que tudo funcione. E a abelha também é fundamental na natureza para espalhar o pólen, e através do pólen, aí nós temos a qualidade de vida. Que nós possamos ser uma abelha, levando o pólen de Cristo aos corações. Que possamos germinar vidas aonde nós tocarmos. Que nós não usemos o ferrão, mas usemos as nossas patinhas, nossas mãos abençoadoras para curar, para dizer, eis-me aqui, conte comigo, não estou aqui para concorrer, mas estou aqui para chegar onde Deus deseja, e estamos juntos, e eu quero ser uma mulher inspiradora, eu quero ser uma Débora, uma abelha, que leva o pólen de Cristo aos corações. Quero agradecer também à Faculdade Teológica Batista de Brasília, Eliene, por esse convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecer essas mulheres maravilhosas que me inspiraram e me ensinaram muito. E você que está aí conosco, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. De repente você conhece algumas mulheres que estão desvirtuadas, perderam o foco, né? Estão usando ferrão e não as patinhas com pólen. Compartilhe com ela esta live também, para que ela possa crescer, conhecer mais de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. É bem interessante que foi falado que Deus tem um propósito na vida das mulheres. Há quem diz que a Bíblia é um livro onde oprime as mulheres, aonde quer diminuir as mulheres. Pelo contrário, Deus sempre se preocupou com as mulheres, tanto que fez ela da costela do homem, não fez do pé ou de nenhuma outra parte, mas da costela que está ali do lado, uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, nossa função é auxiliar, ajudar, aconselhar, ser bênção aonde nós formos. Então, Deus abençoe, graça e paz, feliz Dia Internacional das Mulheres. Seja uma mulher inspiradora, seja uma Débora, uma abelha que leva o pólen chamado Jesus Cristo aos corações. Amém. Queremos agradecer você que esteve conosco até agora. Muito obrigada. Compartilhe o link, vai ficar gravado aqui, para que outras mulheres venham e se aproveitem dessa bênção que é olhar para essas mulheres e se inspirar por elas. Nós temos aqui no chat a Edla Ribeiro, a vovó Turbinada, a auxiliadora Nunes, professor Norberto, muito obrigada. Professor Norberto interagiu bastante, lembrou do Provérbios 31. A Císera, a Ana Paula, Sérgio, Antônio, tivemos homens na nossa live. Claro, precisamos ter os homens apoiando o nosso trabalho e reconhecendo que Deus tem usado mulheres para serem líderes, para influenciar, para ser bênção na vida da igreja, na vida de suas famílias. O Antônio César, Oficina das Emoções, a Elisiana, o Mário Arruda, o Marcelo,
Tem muita gente boa aqui, ó, Celsa, Nélia, Elana, Neide, e tem gente demais. Porções diárias, Fabiana, Sandra, Priscila, não quero deixar de falar o nome de ninguém, Andréia, Raquel, Benhur falou aqui, olha, Benhur, ele é um juiz que está sempre defendendo as mulheres, está aqui dando os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada, Benhur, pela audiência, pela presença, que Deus abençoe a todos. Também tivemos aqui a participação do nosso presidente, né, prestigiando a nossa live. Que Deus abençoe a vocês, que vocês sejam mulheres inspiradoras. E está aí o convite da Faculdade Teológica, oferecendo cursos de capacitação para a igreja, pós-graduação. Nós vamos ter 2 pós-graduações bem interessantes, pós-graduação em Educação Cristã, em Ministério com Criança. Procure informações. Tem um mestrado que está com vagas abertas. Temos aí muitos cursos para capacitar homens e mulheres na presença de Deus para serem líderes fortes e inspiradores. Que Deus te abençoe. Até a próxima quinta-feira, no mesmo bate-canal, às 20 horas, estaremos aqui com uma discussão bem bacana. Vamos falar sobre o chamado. Você tem chamado? Vem para cá, vamos discutir sobre isso. Muito obrigada. Até a próxima. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite.